Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Brazucas Futebol. Neste dia de hoje aí, nesta segunda-feira, momento colorado aqui, né? Aquele quadro que a gente tem toda semana para trazer as informações do momento do nosso Inter, falar um pouquinho sobre o momento do Inter. Internacional volta a campo na quinta. Saudades? Estranhou não ter o Internacional no final de semana? Pois é. Antes eu quero te pedir se tá novo por aqui, se inscreva no canal, tua inscrição é muito importante. Chegamos em 1.200 inscritos, vamos rumo a 1.300. Também o like valoriza o vídeo, né? O gostei no vídeo valoriza o vídeo. Ativa o sininho aí sempre que entrar vídeo novo no canal, tá notificado. Live tá notificado. Enfim, é muito bacana aí. Também olha a descrição, que na descrição tá o Instagram do canal, o Facebook do canal. O Instagram do canal, o Facebook do canal tá na descrição. Acompanha por ali, beleza? Que lá também a gente posta muito conteúdo relacionado ao Inter, relacionado ao Barcelona e por aí vai. Vamos lá, o Internacional jogou na quarta-feira contra o São Paulo, né? A gente sabe que agora isso é uma novidade para essas 2 semanas. Brasileirão quarta, quinta, sexta, sábado e no domingo as finais da Copa do Brasil. Por esse motivo, o Internacional jogou na quarta e o jogo do Inter ter sido na quarta também foi em específico com o São Paulo, porque era contra um finalista, né, da Copa do Brasil. Assim como foi o Flamengo lá com o Atlético Paranaense, que também jogou exatamente, seu último jogo foi exatamente na última quarta. E aí, dessa vez o jogo do Inter, por exemplo, vai ser numa quinta-feira, que não é um horário muito de costume mesmo, de jogos do Brasileirão. O Internacional, uma das coisas principais aí que eu acho que pode se citar é que o Inter teve uma semana inteira de treinos. Na verdade, o Inter vai fechar aí uma semana livre, uma semana inteira, que é uma das coisas que o Kudê muito pouco teve porque quando ele chegou na missão River Plate, né? Ele chegou naquela missão River Plate, naquela missão do muito difícil ter que passar do River. E lá ele não tinha esse período de treino. Agora ele tá tendo, né? Então isso já é um ponto interessante. E ele falou algumas vezes em coletiva que isso pode fazer alguma diferença, né? E tal. Bom, o Internacional obviamente vai ter uma questão diferente. Talvez se fosse no Beira-Rio era uma coisa, mas o jogo é fora de casa, contra um bom Atlético Paranaense, mas mais do que isso, né? Mais do que isso, gramado sintético. E é isso que tá pegando um pouco, porque hoje o gramado sintético no Brasil, ele é uma polêmica, né? Ele é uma polêmica, porque muita gente perde seus jogadores aí lesionados, e muito se diz que é por causa desse gramado sintético. Então é lógico que preocupa, é óbvio que preocupa. Aparentemente o que se diz é que a ideia é que o Kudê coloque os titulares. Tipo, Rocher, provavelmente o Mercado, Bustos, René, né? O Vitão, quem sabe, já pode aparecer. Se não o Vitão, o Hugo Malo, hein? Será que o Hugo Malo não vai ser titular nas semifinais? Bom, a minha dúvida, na verdade, é o Valência, né? Talvez o próprio René. Esses que são, assim, intocáveis, assim, sabe? O Alan Patrick. Esses que tu tem que ter um cuidado um pouco maior, tá? Essa talvez é a dúvida. Ou será que o Kudê não vai montar uma estratégia, um esquema específico para esse jogo? O Kudê mostrou na altitude contra o Bolívar que ele sabe montar coisas específicas para jogos específicos, né? A gente pode ver isso aí. Então, vai essa questão. Aí pode ser que talvez tenha, não vai jogar, por exemplo, o René, vai jogar o Dalbert, vai jogar tal jogador, que é bem provável que ele estreie, né? Isso coisas específicas, mas a tendência é que seja a grande maioria do time titular. Até por causa do grande tempo sem jogar, né? Tem que até colocar. Contra o Atlético Paranaense, obviamente não é um jogo fácil. Bom é que o Inter vença, porque o Internacional, se vencer... Na verdade, nesse momento, o Inter já está longe de uma situação de perigo da parte de baixo da tabela. Mas não falando por questão de rebaixamento, porque eu acho que o Inter não deve cair. Mas é claro que você sabe como é o futebol. É o último jogo antes de enfrentar o Fluminense. Então é aquela última impressão. Se o Inter perder, vai para uma semifinal de Libertadores, tipo, pós uma derrota. É ruim a impressão. E de repente, a destaques individuais que forem mal nesse jogo podem ir impressionados pro próximo. Se tu ir com um empate bom contra o Atlético Paranaense, eu considero empate um bom resultado nesse jogo. Por ser fora de casa, por ser gramado sintético, de repente o Inter poupe um ou outro jogador, essas circunstâncias. Mas o bom para a tabela mesmo de Brasileirão seria a vitória. Até pro Inter não, assim, também estacionar em 10º, tá?
Seria bom que o Inter vença, porque daí o Inter vai ter feito 6 pontos. E você sabe como é o Brasileirão. 3 contra o São Paulo e 3 contra o Atlético Paranaense, tá? Por isso 6 pontos. Vocês sabem como é o Brasileirão. Cara, de repente se tu conseguir, de 9 pontos, que são 3 jogos, em 3 jogos tu ganha 2, empata uma, é bom. Te dá uma tranquilidade e de repente com paralelos, tu consegue até subir na tabela. Depois o Inter pega o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Eu não sei como que o Inter vai fazer, porque eu acho que vai depender muito. Se o Inter perder, até, né, Deus o livre, mas se o Inter perder do Fluminense, vai com reservas contra o Atlético Mineiro. Mas se o Inter ganhar do Fluminense no Maracanã, eu não acho que o Inter vai com totalmente reservas contra o Atlético Mineiro. Mas quem diz que o Inter não vai poupar? Se o Inter empatar contra o Fluminense, é bem provável que vai com as reservas contra o Atlético Mineiro. Ou que o Cudê monte com o time misto um esquema, só que aí também eu acho que vai naquela da vontade. Porque vocês viram, o Inter foi sem o Valência, com um time reserva, contra o finalista da Copa do Brasil, São Paulo, que deu um show no Flamengo. Eu até falei nos stories ontem do Instagram lá do canal, né? Que a gente tem no Instagram, né? O canal Brazucas Futebol no Instagram. Eu até falei nos stories lá que, cara, teria que dar tudo errado pro São Paulo, o Flamengo e seus jogadores individualmente fazer uma tarde de domingo que não fizeram ainda em 2023. É uma vantagem de um gol, mas é como se fosse de 5 gols. Tá com 8 mãos, 9 mãos na taça aí, o São Paulo. E o Inter ganhou desse São Paulo, tá? E pra concluir então, o Inter joga contra o Atlético Paranaense, mas a gente sabe o nosso foco, né? Libertadores, quarta-feira que vem, costume da terça. Quarta-feira que vem, 9h30 da noite pelo horário de Brasília, o Inter enfrenta então o Fluminense, jogo de ida lá no Maracanã. O Internacional deve ir... A minha única dúvida pro time que enfrenta o Fluminense é se vai o Gumalo ou o Vitão. Mas o time a gente já sabe qual é. O Fluminense não é imbatível. O Fluminense perdeu agora pro Vasco. 4-2. Vocês viram aí? O Cano sentiu. Tá fora do jogo contra o Cruzeiro. E ainda que jogue contra o Inter, cara, às vezes o cara não volta assim de lesão, jogando tudo aquilo e tal. O Arias também, que é um bom jogador do Fluminense, sentiu, desfalca contra o Cruzeiro. Mas eles acreditam que já vai estar em campo o tempo suficiente, né? 10 dias, já vai estar, contando com esses de agora, já vai estar, obviamente, já vai estar à disposição, né, no jogo da Libertadores. Para eles é uma grande obsessão, porque seria um título inédito, né? Seria chegar a uma final, né? Seria coroar um trabalho que o Fluminense está tentando aí há um bom tempo, montando um bom elenco, etc. Mas a gente sabe o que também é pro Inter. E a gente sabe que a camisa do Inter na Libertadores pelo menos tem 2. Então tem é mais pesada que a do Fluminense na Libertadores. E, cara, a ambição da torcida, eu acho que o fator casa dessa vez, a gente falou de um fator casa no Monumental do River, a gente falou de um fator casa pro Bolívar. Eu acho que dessa vez o fator casa tá do nosso lado. O fator casa tá muito mais do nosso lado. Muito mais. A ponto de que se o Fluminense não fizer um resultado no Maracanã, as coisas... Imagina, chegar o Inter precisar, né, tudo em aberto no Beira-Rio, jogo de volta de semifinal de Libertadores. Imagina a loucura que vai ser a torcida. Já fizeram, né? O Marcos Peixoto lá, o pessoal já arrecadou para as ruas de fogo e tal. Cara, né, tomara que a Conmebol não impeça, né, também essas ruas de fogo, essas questões. Apesar que as ruas de fogo, elas são feitas fora do espaço ali, né? Elas eram feitas na avenida, né? Aquela avenida do retão ali que tu segue, tá ali o Beira-Rio, tu segue um retão, né? Que tem do lado lá o rio, ali da Guaíba. Eu acho até que seja por ali as ruas de fogo. Então, pelo que dizem, não teria como a Conmebol intervir. Enfim, aí eu não sei. Mas imagina, cara, jogo da volta, Beira-Rio lotado. Pá, imagina, a torcida vai empurrar o time. Cara, não é... Eu reconheço a força do Fluminense, mas eu tô acreditando muito que o Inter vai pra essa final, cara. Eu tô acreditando muito que o Inter vai, mas vamos de passo a passo. Nós temos um Fluminense agora. Temos o Atlético Paranaense. Se o Inter não jogar bem quinta, o pessoal já tá desesperado. Então vamos ganhar do Atlético Paranaense, fazer um jogo ok, um jogo ideal, tá? Não acho que vai ser um jogo bonito. Pra mim, aqueles 1-0 que o Inter se fecha no segundo tempo já serve muito. Espero que o Vitor Roque guarde os gols pra quando chegar no meu Barcelona. Pode guardar, não precisa querer colocar todos os gols em prática na quinta. E é isso, tá, pessoal? Tamo junto. Valeu. Dale Inter, Visca Barça. Essa semana, amanhã, tem Champions.
Amanhã tem UEFA Champions League, amanhã tem Barcelona na Champions. E amanhã, por volta do horário que tá entrando nesse vídeo no ar, entra aí o pós-jogo do Barcelona. Barcelona contra o Antwerp, né? E vai ter o pós-jogo aqui. Quarta, vamos ter uma live especial. Né? O horário vai ser um pouco mais cedo do costume. É feriado, vai ser por volta de 5h30, 6 horas, por aí, tá? Tamo junto, valeu, Dala Inter, Visca Barça, valeu, desejo uma continuação de semana abençoada a todos. Quinta, sexta, os demais programação normal aqui do canal. Tamo junto, valeu. Aliás, quinta, né, o nosso pós-jogo, só pra lembrar, de Inter Atlético Paranaense. Tamo junto.